Você já imaginou ter um assistente virtual que ajuda você a tomar decisões estratégicas com base em dados, atender melhor os clientes e solucionar problemas? Pois é, você já deve ter ouvido falar em ChatGPT, mas o que ninguém está falando é como essa ferramenta revolucionária pode ajudar o seu negócio a crescer. Fica comigo que você vai se surpreender de como o ChatGPT pode impulsionar o crescimento da sua empresa. Olá, eu sou a Jéssica do Gerenciando Negócios e hoje a gente vai analisar 5 formas diferentes de usar o ChatGPT aplicado para o seu negócio e uma dica bônus no final que pode mudar o jogo do seu negócio. Para quem não sabe o que é o ChatGPT, eu vou introduzir rapidinho. Ele é um modelo de inteligência artificial que promete revolucionar o mundo. Ele está sendo um fenômeno, tanto que em 2 meses desde o seu lançamento, ele atingiu 100 milhões de usuários. De maneira resumida, ele é um robô virtual, só que como ele é baseado em uma quantidade enorme de dados, ele consegue ter uma precisão de resposta e um repertório muito grande. E ele tem uma interface super simples de usar. Então você consegue fazer uma pergunta para ele e ele te responde de uma maneira extremamente completa, como se você estivesse realmente falando com um ser humano. Assim, ele consegue responder perguntas, gerar histórias, textos e também consegue ser conectado com outras ferramentas para atendimento de cliente, para coleta de dados específicos. Vocês vão se surpreender, fica comigo. Vamos colocar a mão na massa para entender como essa ferramenta pode ajudar o seu negócio. Para acessar o ChatGPT, você vai entrar no chat.openai.com. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Se você já tem cadastro, é só clicar em login. E se você nunca fez cadastro, você vai clicar em sign up e fazer um cadastro bem simples. Como eu já tenho login, eu vou colocar aqui para entrar direto com a minha conta do Google. A primeira forma que a gente pode usar o ChatGPT para empresas é nas pesquisas de mercado. Ele pode nos retornar tanto as perguntas que a gente vai aplicar para um público que a gente queira, para ter dados mais específicos, dados mais confiáveis de alguma localidade, por exemplo, ou também ele pode nos dar algumas respostas macro de qual é o comportamento dos consumidores. Ele vai avaliar num público macro quais são os desejos, quais são as necessidades, o que aquelas pessoas realmente querem consumir. Então, quando a gente for fazer essa pergunta para ele, eu gosto de escrever o que a gente está fazendo. Então, estou fazendo uma pesquisa de mercado, me dê algumas ideias de perguntas para que eu possa entender melhor as necessidades e desejos dos consumidores, porque dessa forma ele consegue ser mais específico no que ele está retornando. Ó, ele nos trouxe 10 perguntas mais genéricas que podem ser aplicadas para diversos mercados. Se a gente quiser fazer alguma pergunta mais específica para algum nicho, a gente pode também fazer, porque aí vai afunilando as respostas. Então, vamos pegar o caso de uma loja de roupas femininas. A gente pode fazer a mesma pergunta e aí colocar aqui, ó, para o nicho de roupas femininas. Ele retornou com 10 perguntas mais específicas para o nicho de roupas femininas e aí com essas perguntas a gente pode aplicar para os nossos clientes, aplicar naquela localidade que a gente quer estar inserido. Se a gente quiser que ele retorne as respostas, ou seja, através da base de dados que ele tem, nos retorne qual é o padrão normal dos consumidores, nesse caso, qual o padrão de compra de roupas femininas, a gente pode fazer também uma pergunta mais direcionada para isso. A gente pode perguntar quais são os fatores mais importantes que as mulheres consideram ao escolher roupa. Ele nos trouxe 9 itens, 9 fatores que fazem com que as mulheres comprem roupa. Isso é uma mina de ouro, gente. Eu fico chocada toda vez que eu faço uma pesquisa. Isso pode nos dar muitos insights para direcionar o nosso negócio. Então, como que vai ser o conforto das roupas que a gente vai vender na loja? Qual vai ser o estilo, qualidade, preço, marca, ajuste, ocasião, conveniência e tendências de moda? Mas vocês pegaram a ideia? Aqui a gente precisa ser criativo e fazer perguntas. A gente pode ir reescrevendo e perguntando de diversas maneiras para ter uma quantidade de respostas maiores. Pode ser que para alguma pergunta muito específica ele não retorne nenhuma resposta, ele vai dar um errinho. Mas aí você muda a forma que está escrevendo, muda os termos e aí provavelmente ele vai dar uma resposta.
Vamos tentar fazer uma pergunta diferente aqui, mais específica. Com que frequência as mulheres compram roupa? Vamos ver se ele traz algum dado importante. Olha só que legal, ele nos retornou 3 pesquisas diferentes com dados super relevantes que podem nos dar insights da quantidade e frequência de roupas que as mulheres compram. A última, realizada em 2020, fala que as mulheres compram em média 4,3 peças de roupa por mês. Isso pode nos trazer muitas ideias. Então, através desse dado, a gente pode criar um programa de fidelização, uma estratégia de marketing, diversas coisas diferentes para aplicar no nosso negócio. Legal, né? A segunda forma de usar o ChatGPT é para validação de ideias. A gente pode colocar nele e fazer perguntas mais específicas sobre alguma estratégia que a gente esteja pensando ou sobre algum modelo de negócio que a gente queira aplicar. Assim, a gente vai conseguir receber feedbacks e até mesmo passo a passo, como fazer, como aplicar essa estratégia. A gente falou sobre programa de fidelização, então vamos fazer uma pergunta específica sobre o programa de fidelização de clientes. E aí eu sempre pergunto para o nicho, porque ele vai conseguir nos dar respostas melhores. Ele nos trouxe 6 passos de como fazer um programa de fidelização. Definir os objetivos, escolher o modelo do programa, determinar a recompensa. Legal, até o sistema de pontuação. Se você escolher um programa baseado em pontos, defina como os clientes ganham pontos. Isso é bem bacana. Vamos fazer mais uma pergunta para validar algum tipo de ideia. Vamos perguntar sobre estratégia de marketing. Então, que estratégia de marketing eu poderia usar para alavancar minhas vendas através do meu site? Ele retornou 7 estratégias de marketing diferentes que a gente pode usar. E aí, a gente pode ir afunilando a pesquisa. Então, por exemplo, se eu quero saber um pouco mais sobre e-mail marketing, eu venho e peço para ele detalhar um pouco mais a estratégia de e-mail marketing. Então, vamos perguntar para ele como fazer um e-mail marketing que funcione para uma loja de roupas online. Então, ele trouxe 7 itens específicos de como fazer um e-mail marketing para uma loja de roupas online. A terceira forma de usar o ChatGPT é para modelar e escrever estratégias para o seu negócio. Por exemplo, na definição de missão, visão e valores. Isso é bem específico e particular de cada empresa, tá? Eu não recomendo que a gente use cegamente o ChatGPT para definir isso. Mas ele pode nos ajudar a clarear a nossa ideia e colocar isso numa frase um pouco mais bonita, que soe melhor. A gente só precisa dar os comandos certos. Então eu vou colocar aqui. Preciso definir a missão da minha loja de roupas femininas. Quero conseguir entregar uma experiência diferente para as minhas clientes, fazendo com que elas melhorem sua autoestima e suas vidas através do meu negócio. Vejam como eu estou especificando o que eu quero que ele me retorne. Então eu já estou dando os dados. Esse é o norte que eu defini para o negócio. Ele nos retornou com um exemplo só de missão, mas bem interessante. Então ele até coloca: nossa missão é oferecer às mulheres uma experiência de compra única e personalizada, que não apenas atenda às suas necessidades de moda, mas também promova a autoestima e bem-estar. A gente já pode até separar, né? Só essa primeira parte já está bem escrita e seria bem legal a gente colocar isso de missão. Se a gente quiser mais opções de missão e também definir quantas palavras a gente quer que ele escreva, a gente também pode colocar. Então eu escrevi a mesma coisa e no final eu coloquei: escreva 10 opções de missão com 20 palavras cada. Ele nos retornou com as 10 opções que a gente pediu e isso pode nos servir de ideia. Não precisa a gente copiar e colar especificamente uma dessas, mas vai nos trazer vários insights diferentes. Vamos fazer agora um exemplo de desenho estratégico para o negócio. Vamos seguir o mesmo modelo de pergunta. Preciso criar a estratégia da minha loja de roupas. Como posso criar uma estratégia boa que faça o meu negócio crescer e faturar mais? Ele nos retornou 7 passos para criar uma estratégia sólida. Identificação do público-alvo, análise da concorrência, definir a proposta de valor, objetivos, estratégia de marketing, presença online e métricas. Bem bacana, né? Estão gostando? Me conta aqui nos comentários se vocês sabiam que dava para usar o ChatGPT para tudo isso. E segura aí, porque ainda tem mais 2 formas de usar ele e uma dica bônus no final. A quarta forma que o ChatGPT pode ajudar no seu negócio é no desenvolvimento de produtos e promoções.
Por exemplo, eu vou colocar um produto muito vendido na minha loja são saias. O que eu poderia fazer nesse produto de diferente para aumentar ainda mais as minhas vendas? Ele fala de variedade de modelos, descontos e promoções, coleções sazonais, combinações de roupas, serviços personalizados, divulgação de redes sociais. Isso é muito bacana para a gente ter ideias para as ativações. Olha essa última que interessante. Ele até fala para divulgar as saias, compartilhando fotos de clientes usando essas saias específicas e incentivando para fazer o mesmo, usando hashtag, mantendo os seguidores atualizados sobre as novidades e promoções. Ele deu a ideia também de descontos e promoções, e aí a gente pode fazer uma pergunta mais específica sobre isso. Vou perguntar que promoções e brindes eu poderia fazer para os meus clientes. Ele cita alguns exemplos, então desconto na primeira compra, compre um ganhe outro, frete grátis, brinde por valor de compra, cupons de desconto, programa de fidelidade e amostras grátis. E aí a gente vai desenhando a nossa estratégia com a ajuda dessa ferramenta. O quinto jeito de usar o ChatGPT é para trazer sugestões de nomes. Seja o nome do seu negócio, seja o nome de alguma promoção, de alguma ativação ou de algum programa. Vamos perguntar opções de nomes curtos para uma coleção de roupas femininas. Aqui eu estou colocando para ele a ideia que eu quero passar com esse nome, que represente força e beleza natural das mulheres. E eu já coloquei aqui que eu quero 10 opções de nomes curtos. Ele trouxe esses 10 exemplos de nomes bem curtinhos, bem interessante algumas opções aqui. Eu sempre gosto de colocar a quantidade de nomes que eu quero que ele gere. E aí também a gente pode definir se a gente quer que seja uma palavra, 2 palavras, nomes curtos, nomes médios, nomes mais longos, enfim. Vamos tentar pesquisar agora 10 opções de nomes também, mas com 2 palavras, para ver o que ele nos retorna. Aqui a gente pode ir brincando com o jeito que a gente vai pesquisando, tá? Ele nos trouxe, sim, algumas opções interessantes. Vamos fazer agora um exemplo para nome de loja de roupa feminina. Ele trouxe uma variedade, tanto em português como em francês, trouxe também em inglês, enfim. Se a gente quiser, a gente pode pesquisar numa língua específica. 15 ideias de nomes em inglês ou 15 ideias de nomes em francês. A gente também pode ir segregando nessa forma. Como vocês podem ver, como antes eu tinha colocado para ele dar resposta em 2 palavras, ele copiou aquela configuração e nos retornou somente nomes com 2 palavras. Se a gente quiser algo diferente disso, a gente tem que escrever. Vamos pesquisar então 15 ideias de nomes com uma palavra só, em qualquer idioma para uma loja de roupa feminina. Gente, olha que legal, ele nos trouxe, além do nome, que tem umas opções muito bacanas, qual é o idioma que tá e qual que é o significado daquela palavra. Eu, se fosse você, compartilhava esse vídeo, hein? Pode ajudar muita gente. Além desses usos incríveis que eu te passei hoje nesse vídeo, que podem ajudar muito a sua vida, ainda tem um plus. Você pode personalizar o ChatGPT para coletar dados específicos do seu negócio. Então você pode integrar ele com o seu aplicativo, com o seu site, com o WhatsApp Business. E outra coisa que ele pode fazer é coletar dados de conversas reais com o seu cliente. Assim ele vai conseguindo aprender com essas conversas reais para melhorar o atendimento. Os chatbots convencionais, eles são mais limitados, porque normalmente eles vão depender de algum input de informações que alguém colocou lá. Então ele vai ter perguntas e respostas específicas. Mas com o ChatGPT, você pode criar um chatbot que responda praticamente como um humano. Para fazer isso, eu recomendo que você procure um profissional que já entenda um pouco mais sobre inteligência artificial e consiga aplicar para você. Então curta esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal. Me segue também lá no Instagram, @gerenciando.negócios, onde eu passo dicas diárias que também podem ajudar no seu negócio. Até mais!